A partir desta aula, na disciplina Teoria e Análise Regional e Urbana 2, trataremos de concepções de cidades da segunda metade do século XX. A ideia, dentro do programa da disciplina, é que possamos alcançar as situações, as questões mais recentes envolvendo as cidades. O principal texto de apoio para essa aula é de autoria do sociólogo Carlos Weinert, denominado Pátria, Empresa e Mercadoria. Notas sobre a estratégia discursiva do planejamento estratégico urbano, que foi publicado numa coletânea organizado pela Otília Arantes, pelo Carlos Weinert e pela Hermínia Maricato no livro A Cidade do Pensamento Único, Desmanchando Consensos. Serve também de apoio a essa aula um texto produzido por Borja e Castells, denominado As Cidades como Atores Políticos, que foi publicado originariamente em espanhol e traduzido nos Novos Estudos SEBRAP de 1996. Esse segundo texto, embora ele esteja citado aqui e disponibilizado para a turma no Google Classroom, ele é um texto de apoio e durante o desenvolvimento desse trabalho, dessa aula, nós vamos entender melhor por quê. Essa imagem que nós temos aqui é muito marcante para o assunto que vai ser tratado na aula. Foi um debate sobre urbanismo em Barcelona, que envolveu dois dos autores desse segundo texto a que eu me referi, o Manuel Castells e o Borja. Na verdade, esse debate ele significa, dentro dessa trajetória das ideias ligadas ao planejamento estratégico, que tornou-se muito divulgado e relativamente utilizado nas cidades nos anos 90, uma espécie de balanço do que ele poderia ter sido. Tá? Esse debate foi feito no University College London e está disponibilizado no YouTube com o link aqui e também no Google Classroom. Bem, esse aqui é Manuel Castells na imagem e o tema da discussão gira em torno do assunto planejamento estratégico. Dentro dos subitens discutidos por Carlos Weinert, nesse aqui ele chama de a nova questão urbana, produtividade e competitividade. Você já deve ter ouvido falar em planejamento urbano, né? Planejamento urbano voltado à regulação do uso e da ocupação do solo, principalmente das intensidades que isso acontece. No final dos anos 80, com a emergência do modelo neoliberal de urbanização, em que havia uma ênfase muito grande na questão do setor privado, esse planejamento estratégico é justamente a aplicação ou a entrada dessa onda neoliberal no que a gente chama de derrocada do tradicional padrão tecnocrático, centralizado e autoritário do planejamento urbano. O planejamento estratégico é uma tentativa de alterar as bases com que a cidade se coloca para atrair determinados usos, determinada posição mundial que a torne mais produtiva e mais competitiva. Principalmente porque o planejamento que antes era conduzido exclusivamente pelo Estado, seguindo um padrão tecnocrático e centralizado e, de certa maneira, autoritário, passou a ser defendido por agências multilaterais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Agência Habitat, bem como por consultores internacionais, com destaque para Castells e Borja, oriundos de Barcelona, catalães, portanto, e que se inspiraram no planejamento estratégico, principalmente da Harvard Business School. O que é que eles trazem para as cidades? Trazem a tentativa de equiparar cidades a empresas. É uma abordagem estratégica justamente para trazer uma nova possibilidade para as cidades. Nas palavras de Castells, ele coloca que a flexibilidade, globalização e complexidade da nova economia do mundo exigem o desenvolvimento do planejamento estratégico, apto a introduzir uma metodologia coerente
e adaptativa face à multiplicidade de sentidos e sinais da nova estrutura de produção e administração. Aqui vocês já devem perceber que essa discussão está envolvida na questão da globalização, né, da flexibilidade, que nós discutimos bastante em Tarot 1, e a complexidade dessa nova economia, que também foi discutida no Tarot 1. Então, a busca que o planejamento estratégico faz é justamente para recolocar a cidade nesse processo de globalização, de flexibilidade, de complexidade econômica, por meio de uma metodologia de trabalho e que seja coerente ao que ele chama de multiplicidade de sentidos e sinais dessa nova estrutura de produção econômica e administração pública, administração da cidade, prefeituras em alguns locais. Se antes o planejamento e a cidade e a questão urbana estava voltada a preocupações com o crescimento desordenado, a reprodução da força de trabalho, equipamentos de consumo coletivo instalados nas cidades para atender a população e até mesmo os movimentos sociais urbanos e a racionalização do uso do solo, agora, com a competitividade urbana, o que está em jogo? Competir pelo investimento de capital, tecnologia e competência gerencial para fazer com que essa cidade atraia capital, garanta que lá vai ser utilizada a tecnologia e haja uma gerência mais próxima daquilo que é conhecido como setor privado. Competir na atração de novas indústrias e negócios, competir com outras cidades, ser competitivas no preço e na qualidade dos serviços. Ou seja, a preocupação é que a cidade possa oferecer para essas novas indústrias e esses serviços uma condição de vida em que seja monetariamente acessível e que apresente qualidade nos serviços. Para isso, vai competir na atração da força de trabalho adequadamente qualificada, que vai vir justamente com o investimento de capital, tecnologia e competência gerencial. É a virada nos anos 90 em que profissionais jovens que se deslocam porque são mais qualificados, né, podem se estabelecer em cidades que estão nessa onda de globalização, desde que haja um pagamento e um gasto por eles dentro da cidade compatível com a sua nova condição no mercado de trabalho agora global. Isso aparece nos documentos de agências de cooperação e de instituições multilaterais, como o Banco Mundial, o PNUD, que é o órgão das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e até no Habitat, preocupado com a habitação. E quais são as bases disso, então, sinteticamente? A cidade é uma mercadoria, a cidade é uma empresa e a cidade acaba sendo considerada como uma pátria. Vai se superpor até mesmo ao conceito de nação e de país. Para isso, ocorre uma contratação de serviços de planejadores catalães que depois de Barcelona, ainda na Olimpíada de 92, passam a oferecer consultorias para os países latino-americanos ou para as cidades dos países latino-americanos que se interessam pela questão desse planejamento estratégico. Então, agora nós estamos falando de uma cidade-mercadoria, a cidade como objeto de luxo. A mercadotécnica da cidade, ou seja, vender a cidade, converteu-se em uma das funções básicas dos governos locais. Mas o que é, afinal de contas, que se vende? Quando se põe à venda uma cidade? Vai depender do diagnóstico, depende de quem se tem em vista como comprador. Inclui insumos valorizados pelo capital transnacional que está girando no processo de globalização e propõe e traz como atrativos a disponibilização e a construção de serviços voltados para espaços, para convenções e feiras, parques industriais e tecnológicos, para a instalação de indústrias e também para o desenvolvimento de empresas que hoje nós chamamos de startup, né? Oficinas de informação e assessoramento a investidores e empresários, além do aparato de comunicação em torres de comunicação e comércio e principalmente em segurança. Ela está atraindo visitantes que possam pagar por esse serviço, são visitantes solventes
e que estão articulando atributos e recursos infraestruturais e simbólicos e principalmente de uma imagem dessa cidade. A mercadoria cidade, ela precisa ter uma idade. Há uma inversão se nós considerarmos que a cidade justa e democrática, que antes era trabalhada e era defendida, agora ela vem a reboque, né, da própria imagem da cidade. O Rio de Janeiro se tornou um laboratório de experimentação e aperfeiçoamento democrático, com baixa intolerância racial e exemplo de harmonia social. É no Rio de Janeiro que os catalães vão desenvolver um dos primeiros planos diretores estratégicos ou planos estratégicos urbanos e que, de alguma maneira, altera a lógica, né, da cidade mais justa e democrática e preza pela cidade como mercadoria de luxo. A pobreza seria um entorno social inevitável, mas que não estaria sendo objeto desse planejamento estratégico de forma direta. Seria indiretamente com os benefícios dessa atração de capital que o poder público primeiro resolve a infraestrutura, as condições para que essa imagem seja valorizada e posteriormente, até como uma condição secundária, alterar essa condição de pobreza. A cidade empresa, ela tenta, mesmo que ela não traga, né, na sua primeira forma essa preocupação com a questão democrática, ela tem uma ideia de democracia direta da burguesia, ou talvez para alguns autores uma ditadura gerencial, que vai alternando-se, né? As cidades em competição buscam por todos os meios aumentar seu poder de atração para manter ou desenvolver sua capacidade de inovação e difusão. A transposição do planejamento estratégico de seu território natal, que seria a corporação privativa, para o território público urbano, passa pela necessidade de algumas adaptações. Não é uma decalcomania. Não sei se vocês sabem o que é um decalque. É um adesivo que nós chamávamos antigamente de decalque. O decalque não é uma coisa que vem e cola e já está resolvida. Existe uma cultura para a escolha de instrumentos de gestão, objeto de ação e critérios de decisão. Aqui nós podemos até fazer uma comparação. O urbanismo modernista, que veio a partir da discussão de Le Corbusier, do sistema de produção em série, do sistema taylorista, do modelo taylorista que prezava a racionalidade, a funcionalidade, a regularidade de produtos estandardizados, e a cidade como uma unidade de produção para a organização da produção, um determinado plano urbano, e um modelo normativo e compreensivo de uma intervenção voluntarista do Estado, agora é alterado, ou traz-se uma nova tentativa por meio do planejamento estratégico. Nós já agora estaríamos falando de um empresariamento da gestão urbana, em que essa gestão precisa dar resultados. Ou seja, o que está em jogo é a produtividade, a competitividade e a subordinação dos fins à lógica do mercado. Essa lógica do mercado não é a mesma lógica que havia anteriormente. Agora, a cidade precisa ter rentabilidade. A cidade como empresa, enquanto unidade de negócios, é o agente econômico que atua no mercado. A própria cidade, a própria prefeitura. O Market-Led City Planning, ou seja, o planejamento que tem o mercado como fator de liderança, busca a intervenção estatal voltada para os interesses do mercado. Não há abandono da concepção liberal que lhe deu origem. Ou seja, o que está em jogo é a cidade como um todo capaz de atrair essas condições do capital. Então, novas definições surgem para o que é considerado setor público e setor privado. E, principalmente, o fim de uma separação rígida. O privado não se refere apenas a interesses, indivíduos ou grupos privados em geral, com a ideia particular do íntimo, pessoal em oposição ao público. Aqui o interesse privado dos capitalistas, mesmo de expressões como iniciativa privada, privatização e outras, evocam e remetem a capital,
capitalistas e empresários capitalistas. Não é apenas a separação, é a qualificação dos agentes que vão participar desse processo. É baseada numa participação direta, sem mediações, dos capitalistas e empresários nos processos de decisão do planejamento e execução de políticas públicas. Não é exatamente que o poder público municipal vai dar poder, não é bem assim. É a criação de agências de regulação, é a transferência de concessões de serviços que antes eram executados por órgãos da administração direta das prefeituras e que depois passam a ser explorados por empresas privadas. Por meio da construção de novas formas, segundo o ideário do planejamento estratégico, mais ágeis, com mecanismos de transferência de recursos para grupos privados como remuneração desses serviços. A operação acontece por meio de parcerias entre instâncias privadas e públicas. Cidades e empresários não cabem planos utópicos de uso e ocupação ou até mesmo de construção de sistema viário ou outras infraestruturas, mas a partir de obras e de projetos que tenham começo, meio e fim e que tenham uma justificativa plausível dentro dessa questão que nós viemos falando. E propõe, dentro desse escopo, a despolitização da cidade. Não é exatamente a eliminação da Câmara de Vereadores, do Poder Executivo, das relações com o Poder Judiciário do nível federal, como o caso do Brasil. E sim a possibilidade de ter uma transferência das instituições de decisão para esse modelo mais privado. A cidade-pátria, o consenso como princípio e fim. A despolitização ela tem como justificativa a negação da cidade como espaço político da própria polis. No admittance except on business, ou seja, não tem como participar dessa situação que não seja entendendo que há negócio. Há uma adaptação do pensamento de Marx através dessa frase, em que seria possível legitimar um projeto de encolhimento do espaço público, de subordinação do poder público às exigências do capital internacional e local. O plano estratégico supõe, então, e exige uma cidade unificada, toda, sem brechas em torno do projeto. Ou seja, em nome do business, há de se construir consenso. Esse consenso é em torno da crença de que o planejamento estratégico trará benefícios, principalmente para essa atratividade e competitividade da cidade. Então, a cidade, ela compete pelo investimento de capital, tecnologia e competência gerencial, deseja a atração de novas indústrias e negócios, necessita ser competitiva no preço e na qualidade dos serviços. E para isso tem a construção política do projeto ideológico. Necessidade de uma consciência de crise e de patriotismo da cidade. A consciência de crise é justamente no poder público, na situação de oposição entre o público e o privado. E o patriotismo de cidade, como eu falei logo no início, é a ideia de que você pertence mais à cidade do que à nação. Ou seja, a ideia da sua relação ou da possibilidade da cidade atender às suas necessidades adquire a dimensão de um pertencimento que se sobrepõe até mesmo à ideia de patriotismo, inclusive porque a palavra patriotismo está ligada à pátria e não à cidade. Mas havia essa substituição. As cidades, elas são vistas como reféns da crise. As condições para o planejamento estratégico devem ser construídas para opor-se a essa crise. Pelo reconhecimento de que há uma vocação expansiva da cidade, em curso ou em projeto, a existência de atores urbanos que aceitam essa articulação, a sensação generalizada de crise de crescimento ou de perda de oportunidade que permite superar o enfrentamento entre os atores. Além de uma liderança unipessoal e compartida, ou seja, há figuras que vão ganhar poder e vão ganhar liderança porque vai ser importante que tenha dentro dessa articulação toda. De um lado, o sentimento ou consciência de crise e de outro, o efeito útil produzido pela trégua nos conflitos internos ou paz social interna em torno dessas ideias.
Da união pela salvação urbana ao patriotismo de cidade. Há a proposição por meio dos planos estratégicos de que o sentimento de crise é passageiro e a transformação num consistente e durável patriotismo de cidade. Os prefeitos saem em busca desses capitais no mundo afora e defendem, mostram que eles, como cidades, são mais importantes e mais decisivos para atrair e ter capital em função das cidades. Os meios, como eu falei antes, são as obras e serviços visíveis, de caráter monumental e simbólico, com a qualidade de espaços públicos e melhor qualidade de vida para a população. Resultado e condição de crise e patriotismo de cidade. Cidade unificada, cuja construção pretende engendrar através da promoção do patriotismo. Qual é a tarefa, então? Banir a política da cidade competitiva e pacificada. O projeto consensual que transcende um pouco o campo das filiações político-partidárias é que possa garantir aos investidores a permanência de certas escolhas, que não estejam passando por qualquer tipo de risco ou de perigo que caia em função das alterações político-partidárias. É como se fosse uma despolitização planejada. É parte das garantias aos parceiros privados. Ou seja, daria segurança aos parceiros privados. Os citadinos, além das disputas a que estão submetidos os cidadãos, como visões ideológicas, projetos de sociedade e prioridades nacionais. Nós não estaríamos mais falando em cidadãos, estaríamos falando em citadinos. São usuários, são clientes, são pessoas que não têm visões ideológicas ou projetos de sociedade para prioridades nacionais. Para isso, teremos um governo local forte, representativo, eficaz e estável, com capacidade de liderança, forte liderança personalizada pelo prefeito. Para isso, a eliminação da esfera política local, o eixo com S, com X, espaço é transformado em um exercício de projeto empresarial, encanado por uma liderança personalizada e carismática. Há uma adesão à utopia mercantil de uma cidade unida pela produtivização e competição. Então, a conclusão que se chega nessa dupla, nessa contraposição entre cidade e polis, é gerada a partir de situações como instalação de equipamento para Jogos Olímpicos, alteração de orlas para a construção de equipamentos que atraiam o turismo, relação entre sistema viário local e um sistema viário que seja benéfico para visitantes, com a construção de aeroportos ou até mesmo com a concessão para a exploração de espaços públicos pela iniciativa privada. Esses espaços aconteceram em várias cidades, inclusive Belém. Há todo um debate em torno da ideia da construção da Estação das Docas como sendo uma expressão desse planejamento estratégico voltado à atratividade de capital ligado ao turismo. Então, quais são os pontos que nós podemos considerar conclusivos? Primeiro, a centralidade da ideia de competição entre cidades no projeto teórico e político do planejamento estratégico urbano, como expressão da competitividade entre empresas à busca de localizações vantajosas. Cidades que se alinham à disciplina e à lógica do desenvolvimento capitalista por meio da oferta de infraestrutura e serviços necessários à implantação de corporações nacionais. Ou melhor, corporações transnacionais que estão em vários países. Como é que isso aconteceria? Pelo barateamento, pela concorrência e custo dos serviços para os consumidores, pelo aumento da liberdade de circulação e a fluidez, isto é, a liberdade de escolha e margem de manobra dos consumidores de localização pela maior oferta de possibilidades, que são elementos basilares do neoliberalismo. E por último, o questionamento da transformação da cidade em mercadoria se dilui no momento em que ela ressurge travestida de empresa. E a crítica a esta analogia perde sentido quando a cidade pátria que emerge, oferecendo a paz, a estabilidade e a garantia de líderes,
capazes de encarnarem, graças a seu carisma, a totalidade dos citadinos. Ou seja, no próprio interior dessa cidade mercadoria, dessa cidade empresa, dessa cidade pátria, ocorrem processos que a desintegram.